Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube e estamos voltando com tudo, o primeiro videozinho do ano para a gente te passar uma mensagem que ela é essencial, principalmente, e aí, ó, presta atenção, principalmente agora no começo do ano, tá? Seguinte, ó, alguns avisozinhos antes. Primeiro deles, eu pretendo postar vários vídeos durante esse ano, então a gente vai dar um foco bem interessante no YouTube nesse ano, tá? Muitos planos aí pela frente, você vai descobrindo esses planos ao longo do tempo, tá bom? Mas vamos estar em contato aqui no YouTube sempre, a partir de agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, todo início de ano a gente tem a famosa época da gente parar, traçar os planos e traçar as metas e agora o negócio vai, né? Agora eu vou começar bonitinho. O que é muito bom, tá? Tem um lado especial disso, que é faz você se movimentar. E isso é bom. Fazer você se movimentar em uma direção. E essa época, o contexto, enfim, todo, passagem de ano, etc., ela traz esse empurrãozinho, né, que você precisa, ou pelo menos, né, muitas pessoas precisam, para começar as coisas. Isso é muito bom. Uma vez começado agora, depende de você continuar esse processo. Que aí vem a parte que, como depende mais de você, é mais difícil, né, por consequência. Então, vamos lá. Uma passagem de ano nada mais é do que a Terra dando uma volta no Sol. Segundo a ciência, é isso que acontece, né? A Terra dá uma volta no Sol, acabou. Passou um ano. Então, não tem nada de especial, mágico nesse momento. É simplesmente um contexto cultural. Então, culturalmente, a gente tem essa festinha de fim de ano, etc. Tem essa parte de traçar as metas, enfim. Então, aproveita esse contexto cultural, como eu falei, para fazer justamente isso, para traçar suas metas, para ir em direção a alguma coisa. Muita gente, inclusive, fala: ah, todo ano a gente traça meta nessa época do ano e nunca cumpre, então não vou nem traçar meta. Aí você está dando 2 passos para trás, pelo menos dá um, né? Traça a meta e não cumpre, é melhor do que nem traçar nada. Então, vamos começar do começo. Traça suas metas, vê o que você quer de fato para esse ano e é aqui que vem a mensagem central e mais importante, inclusive, desse vídeo, tá? Esse ano talvez seja um ano de você começar a dizer um pouco mais não para as outras pessoas e um pouco mais também de sim para você. Então, muitas vezes a gente se deixa levar por estar dizendo sim para os outros, por ajudar fulaninho tal hora, por fazer não sei o que por fulaninho, por ciclaninho, enfim, e a gente acaba não investindo tempo na gente, não investindo tempo no que a gente quer e indo em direção ao que a gente quer. E quando eu falo dizer não para todos, eu estou dizendo qualquer pessoa que não seja você. Isso inclui sua mãe, isso inclui sua esposa, seu marido, seu filho. Eu estou falando de todo mundo. Tá na hora de você começar a parar um pouquinho, dizer sim para unicamente você, ninguém mais. Sim para você, para o que você quer e não para todo o resto. Pelo menos por um tempo, faz isso. Ou faz esse teste, né? Pelo menos, né? E dizer sim para o que você quer. Ah, você quer se tornar um programador esse ano? Então, o primeiro passo é decidir se tornar um programador esse ano. Então, vou me tornar um programador esse ano, custe o que custar. Essa que é a frase legal, tá? Custe o que custar, porque é óbvio que tem um custo, né? Primeiro, esquece esse negócio, as propagandas que você vê por aí de você vai se tornar um programador em 3 meses e vai ganhar R$ 1 milhão por ano. Isso aí só no primeiro mês, depois você vai aumentando. Não é assim que funciona, tá? Você vai ralar muito, você vai... Se você quer se tornar um programador, não sabe nada ainda, tá começando do zero. Relaxa, esse ano ainda você consegue sim se tornar um programador. Contudo, você vai passar o ano todo ralando, pelo menos, né, o ano todo ralando. Não se preocupa com isso, vai ter esforço, vai ter sofrimento, você vai estudar bastante, depois você esquece o que você estudou. Você vai estudar bastante, depois você não lembra o que você está... Caramba, eu vi aqueles códigos todos, não consigo mais lembrar aqueles códigos. Normal, tá? Vamos ter vários vídeos sobre essas etapas do aprendizado, que são normais, tá? Mas vamos ter vários vídeos sobre essas etapas, você vai aprender bastante durante esse ano, tá? Então, quer me tornar um programador? Primeiro, decide que você quer, custe o que custar, lembra que eu falei dessa frase, né? E torna isso uma prioridade na sua vida.
Em outras palavras, define um horário específico para você estudar e, vou estudar 1 hora por dia. Vamos supor que você só tem 1 hora, beleza, vamos estudar 1 hora por dia. Essa hora, ela vai ser sagrada. O único empecilho para você não estudar nessa hora é se algum familiar seu, e é familiar, não é nem conhecido não, familiar. Se algum familiar seu tiver doente, tiver que ir para o hospital, tiver acontecido um acidente, enfim, alguma coisa desse tipo, tá? Caso contrário, meu amigo, essa é a hora que eu vou estudar. E eu vou estudar durante esse tempo. Tudo bem? Prioridades, tá? Um Netflixinho vai ser muito tentador, não fazer nada vai ser muito tentador, vai aparecer aquele cansaço, que do nada aparece aquele cansaço, você está cansado, não está muito motivado para estudar hoje. Estuda mesmo sem motivação, tá? O que vai definir se você vai conseguir ou não é justamente nesses dias em que você não tem muita vontade ou que aparece, né, alguma coisa do além para atrapalhar você e mesmo assim você força e você consegue fazer naquele momento. Tudo bem? Você não vai se arrepender de ter ido estudar. Muito pelo contrário, né? Você vai ter sido grato porque você conseguiu ir lá e dar um passinho, só um passinho para frente. Isso já é o suficiente para você, um passinho hoje, outro passinho amanhã, outro amanhã, e você vai e chega longe com o passar do tempo. Tudo bem? Então, paciência, óbvio, porque é uma jornada, e também insistência, principalmente, tá? E aí, como eu falei, aproveita essa época do ano para definir sua meta, definir, enfim, tudo que você quer bonitinho. Não só se você quer ser um programador, tá? Quero perder 10 quilos, quero me tornar quero conseguir fazer exercício normal. Então, um exemplo, olha só, historinha minha mesmo, tá? Vou contar uma historinha minha. Ano passado, eu não conseguia correr, sei lá, 300 metros, sem ficar com o coração na boca aqui. O coração, ele subia um pouquinho pro meu pescoço aqui e ficava quase morrendo. 300 metros já era o suficiente para eu fazer isso aqui, tá? 500 metros, 600 metros já era quase morte, né? Processo quase morte. Eu ficava 2, 3 dias doído e morrendo ainda. Depois de 600 e 500 metros. E aí, no começo do ano passado, eu botei uma meta para mim. Eu queria conseguir correr 2 quilômetros. Por algum motivo, esse era o parâmetro que eu tinha para uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável consegue correr 2 quilômetros sem morrer. Tudo bem. E aí, passou-se o tempo, eu botei no começo do ano essa meta, né? E aí passou-se o tempo, chegou em junho, meio do ano, e eu conseguia correr um total de 500 metros. Por quê? Porque eu coloquei a minha meta em janeiro, no comecinho do ano, e eu não fiz nada a respeito disso. Como se, só porque eu escrevi a minha metinha, eu até tenho aqui anotada, tá? Eu usava o Notion, uso na verdade ainda, o Notion para fazer minhas anotações, e eu tenho uma páginazinha lá com as metas, e uma delas era conseguir correr 2 quilômetros. E eu coloquei em janeiro, mas só porque eu escrevi não quer dizer nada, tá? Como eu falei, é bom essa época do ano, você define metas, você vê o que é que você quer, isso é bom, mas você tem que fazer alguma coisa. Então, chegou junho, metade do ano, eu não tinha feito absolutamente nada com relação a essa meta, tá? Caso várias outras coisas eu avancei muito, mas com relação a isso, nada, zero. E aí eu tomei a decisão, não, calma aí. Eu defini uma meta, agora eu preciso pegar essa meta e transformar ela em ações diárias para eu conseguir atingir essa meta. Eu ainda tenho 6 meses para eu conseguir correr 2 km. Eu sei que basta eu insistir um pouquinho, eu começar devagarzinho, enfim, que qualquer coisa já morria. Começou a correr, o coração dispara. Então, comecei. Em junho, comecei a dar uma corridinha, enfim, fazer uma coisa aqui, outra ali, fui avançando. Chegou em dezembro e, sei lá, semana passada, por exemplo, eu corri 10 quilômetros. Sim, minha meta era correr 2. Semana passada eu corri 10. Uns dias antes eu corri 9, depois eu corri 8. Depois, enfim, eu já corri, eu até, tenho aqui no celular que eu sempre registro, né, os exercícios que eu faço. E o ano passado eu corri 341 quilômetros. Óbvio, não de uma vez, né, mas foram ao total 71 corridas. Olha só, eu tinha como meta correr 2 km. Então, em algum momento, eu queria chegar a correr 2 km sem morrer. Então, 71 corridas depois, eu corri 341 km e hoje eu já consigo correr 2 km. Assim, eu corro mais do que isso, eu corro o dobro disso para aquecer, né? Para depois começar a corrida de verdade. Então, é tudo questão de você, primeiro, o passo 1 é bom, definir a meta.
mas o passo 2 talvez seja o mais importante, que é você pegar essa meta e transformar em uma ação diária que você vai fazer para conseguir alguma coisa. E esse é o exemplo perfeito, e foi logo ano passado e ainda foi comigo, que é definir uma meta, passar 6 meses e nada acontecer. Mas depois que eu defini a meta e de fato, aí eu fiz aquela decisão que eu falei, eu vou correr 2 km, custe o que custar. Tem um açude aqui na minha cidade que tem 2,2 km, se eu não me engano, de extensão, né, quando eu dou uma volta nele. E minha meta era justamente isso, conseguir dar uma volta correndo sem parar e também sem morrer, obviamente. Mas a primeira meta era só sem parar. Podia morrer depois, mas dando uma volta completa eu já estava feliz. Então, minha meta era essa. E eu coloquei isso como essa meta e eu disse que eu vou fazer isso, custe o que custar. E aí comecei passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Muita dor, muito sofrimento, muita vontade de desistir. Isso aí, relaxa. Sua jornada como programador vai ser igual. Muita dor, muito sofrimento, muita vontade de desistir, tá? Muita desmotivação. Cabe a você resistir isso aqui, se automotivar, se lembrar do que você quer, do seu objetivo. Ó, eu botei como meu objetivo para 2023 me tornar um programador. Então, eu vou fazer um passo de cada vez em direção a isso. Mesmo sem vontade, eu vou me esforçar para fazer isso aqui acontecer, basicamente. Tudo bem? Então, esse é o convite principal desse vídeo. O primeiro deles, a dizer não para as pessoas e sim para o que você quer, tá? E o segundo e principal, definir a sua meta para esse ano e, principalmente, ir atrás dessa meta, ou seja, ir dia a dia estudando um pouquinho. Não importa o tamanho do passo que você dá naquele dia, tá? Um dia é irrelevante na sua jornada. Um mês é quase nada relevante, tá? Mas juntando todos esses dias irrelevantes, ela vai se tornando um pouquinho maior, vai se tornando uma bola de neve um pouquinho maior, tudo bem? Então, mesmo que você só conseguir estudar uma aula hoje, 10 minutos hoje, só conseguir estudar, tudo bem. É melhor do que ter estudado zero, concorda? Então, são 10 minutinhos a mais que você vai botar na sua soma geral, né, de horas estudadas, enfim, de esforço, tudo bem? Então, 10 minutos é melhor do que 0 minutos, tudo bem? Beleza, então, maravilha, primeiro vídeo do ano, vamos ter muito mais ainda. Carequinha, né? Sei se você percebeu, simplesmente cortei o cabelo, tá? Só cortei e já era, tá? Sem óculos também, acho que você deve ter percebido. Eu não preciso de óculos, mas eu usava ele por causa da tela, né? Então, mas aí tirei um pouquinho, até facilita para poder gravar, que não preciso posicionar luzes em locais estratégicos, se não pega no óculos, aí você não consegue ver meu olho, né? Enfim. Então, primeiro vídeo do ano, mais um pouquinho freestyle, né? Sem tanta edição, sem tanta coisa assim, mas eu queria passar essa mensagem para você. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo vídeo. Até mais e valeu!